verso 11 em diante. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais menino inconstante, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcias, enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Que o Senhor Jesus acrescente suas bênçãos à leitura da palavra. Sentai-vos. Deus não mistura os ofícios. Sempre Deus tem um louco em cada dia, em cada tempo, em cada era, em cada dispensação. A gente pode ver que Deus aprove salvar o crente pela loucura da pregação. Então, Noé, nos dias dele, ele era um louco. E através daquela pregação dele, apesar de ter milhões de pessoas no mundo, você já pensou? Só 8 almas com a dele? Ele pregar 120 anos para salvar 8 almas. Nos dias de João Batista era um outro louco. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura, né, da pregação. Então, a loucura da palavra. João Batista era um louco. E nos dias dele também foi bem pouquinho. Foi umas meia dúzia. Nos dias de Jesus, Deus manifestado em carne humana, você vai ver também foi 11. E assim como foi nos dias de Noé, 8 pessoas, se é algo idêntico, não foi muitos que ficaram crendo naquela loucura, daquela pregação de Brana. Foi bem pouquinho, uma meia dúzia, que creu e que viu o que estava sendo feito ali, através daquele louco do dia. E agora, nos dias de Osmar Brana, não é uma outra loucura? Para Deus tratar de uma forma tão especial, a esposa de Cristo, ela não vai ser pego de surpresa. A esposa de Cristo, ela não vai ser surpreendida. Ela não vai ser pega para ela como um ladrão. Não, ela sabe, ela tem entendimento do que está acontecendo. Ela vai ser tirada. Pois outro vai ser como um ladrão, vai ser uma surpresa. Mas para o eleito não, porque o eleito ele tem a mente de Deus, ele está acompanhando o que Deus está fazendo no dia. E então estes ofícios, eles não se misturam. A gente pode ver que é tão bom ter um pastor, né? Ombrana diz que o pastor é um ministério especial. Ele é para carregar carga do povo, ele é para orientar, ele é para dar uma palavra de oração, ele é para ajudar, para resolver problema, ele é o resolvedor de problema. É tão bom ter um evangelista, né, uma bola de fogo, que sai e prega nas praças, nas esquinas, e prega a mensagem, né? O apóstolo, ele é um homem também especial, ele viaja às nações. E o irmão Brana diz que sempre um profeta, ele é um apóstolo, ele é o enviado. E a gente vai ver o mestre, né, como ele tem também um ministério especial,
que ele sai, consegue unir as mínimas coisas, juntar aquilo que nem o pastor, nem o apóstolo, nem o mestre tem. Nem o evangelista tem, só o mestre. Agora, quem é que opera em todos? Quem é que opera no pastor? Quem é que opera no evangelista? Quem é que opera no mestre? Quem é que opera no apóstolo? E quem é que opera no profeta? Quem opera neste quíntuplo é Deus, é a mensagem dele, é a palavra dele. E a gente vai ver que depois de Paulo, através das eras, o quíntuplo ele ficou incompleto. A gente vai ver que este quíntuplo ficou incompleto porque nós tivemos só reformadores. A gente vai ver a terceira era, quando o grão de trigo ele cai no chão e ele brota em Lutero com os pés, John Wesley com a coxa, e assim vai, até chegar ao profeta, ao ministério profético. Aí a gente vai ver o irmão Branham tendo também um trabalho, mesmo a gente sabendo que ele era profeta, mas ele diz que ele estava fazendo um ministério, em primeira e segunda etapa, um ministério de evangelista. O ministério profético dele foi a partir de 1963, a vindicação do seu ministério, quando veio esta mensagem. Então, esta mensagem do irmão Branham era para operar neste quíntuplo, o ministério profético. A gente pode ver que os crentes de primeira e segunda etapa, eles ainda estão com o ministério evangelístico do irmão Branham, só primeira e segunda etapa. É por isso que eles não sabem nada de 7 trovões revelados, é por isso que eles não sabem nada do novo nome, eles pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome que seria revelado nos trovões. Primeiro selo 282, 283. Por quê? Porque eles não têm este ministério profético. E é tão fácil de captar as coisas, não adianta os pastores querer levar esta mensagem sem este ministério profético, sem esta mensagem do dia. Eles vão ficar como os crentes de primeira e segunda etapa ficaram, como os crentes os pentecostais ficaram vazios, porque o preenchimento é a mensagem profética. E a mensagem profética é o próprio Deus, é Jesus Cristo mesmo, não é outra coisa, é só esse que pode preencher o coração do eleito. E sem esta mensagem profética, o pastor fica sem mensagem, fica vazio, o mestre fica vazio, o evangelista fica vazio. Ele tem uma mensagem intelectual, mas é vazia, porque ele depende deste cabeça, este corpo, este quíntuplo, ele depende desta cabeça. E essa cabeça é a mensagem profética. É por isso que diz, sem profecias, o povo se corrompe, mas é dado a um profeta, não um pastor. Me mostre nas Sagradas Escrituras quando Deus veio ao sacerdote. Me mostre. Me mostre quando Deus veio a um evangelista e não a um profeta. Me mostre nas Escrituras quando Deus veio ao mestre e não ao profeta. João Batista, quando a mensagem veio a ele no deserto, por que não veio a Caifás? Por que não veio a Anás, que era o sumo pontífico daquele dia pontífice? Era o homem escolhido pela genealogia, que não tinha que ter nenhum defeito na sua genealogia, na sua escolha. Por que Deus não veio a ele? Por que Deus veio ao profeta? É muito interessante isso. Então nós vamos ver aqui, eu vou ler um pouquinho a mensagem pondo ao lado de Jesus. No parágrafo 70, o irmão Branham diz assim: agora, como tenho feito a obra de um evangelista, aí abre parênteses, aqui está meu apelo, fecha esse parênteses. Se isto está agradando a Deus, e eu tenho feito a obra certa, confiando que o tenho agradado, pedindo perdão para todos os meus erros,
Oxalá, se todos nós, ministros, fôssemos assim. Se a gente reconhecesse os nossos erros, se a gente visse que a gente estava pisando na mensagem da hora e voltasse atrás. Não querer levar a coisa do jeito nosso, sem agradar a Deus. Sem a mensagem profética. Você sem a mensagem profética, o pastor fica sem direção. Sem a mensagem profética, o evangelista fica sem direção. Sem a mensagem profética, o mestre fica sem direção. Porque a Bíblia diz que ele mesmo deu, ele mesmo, você vê ontem, a gente leu, ele mesmo vos dará um sinal, ele mesmo. Aí você vê, você vai em 1 Tessalonicenses 4, é o mesmo que desceu do céu. E nesses ofícios, é ele mesmo deu, ele mesmo. Então, se é ele, então é ele que dá a mensagem. Pastor não tem mensagem. Ele pode ter uma mensagem de seminário, ele pode ter uma mensagem intelectual, mas para ter a mensagem profética, ele tem que submeter aquela mensagem do dia. Se ele não submete o seu ministério, se ele não submete o seu eu, ele fica sem Deus. Tu diz o quê, pastor? Caifás não se submeteu à mensagem de João Batista. Caifás não se submeteu à mensagem de Jesus. E o que foi? Ele continuou o trabalho dele. Mombrana chega a dizer que era muito difícil aqueles crentes daqueles dias crer em Jesus. Era muito difícil os crentes daquele dia crer em João Batista. Por que era difícil? Irmão, porque o povo é tão acostumado com igreja, o povo é tão acostumado com pastor. Você sabia que se eu abrir uma igreja aqui em Álvares Machado e começar a pregar, vai encher de gente, sem entender nada? O povo gosta de igreja, o povo é amante de igreja, de templo. Nós temos que ser amante da palavra, nós temos que ser amantes de Deus. E aí quando eles vinham com Caifás, Jesus mesmo, ele já tinha escutado que ele não tinha onde reclinar a cabeça. As aves tinham seus covis e seus ninhos, a raposa seus covis, mas o Filho do Homem não tinha reclinar a cabeça, aonde reclinar. Agora ia com Caifás e via aquele enorme templo, aquele templo confortável, bonito. E quando ele chegava e dizia, o que é que você acha de Jesus? Aí ele chegava com aqueles membros e dizia, olha, quem é que apresenta teu filho na igreja? O velho bondoso sacerdote. Quem é que na hora de dificuldade te empresta dinheiro? Teu velho bondoso sacerdote. Quem é no momento difícil que está contigo? Ele estava tirando Deus da vida das pessoas e as pessoas achavam que Deus estava naquele sacerdote, quando Deus não estava mais tratando com a lei, agora Deus estava tratando com Jesus Cristo, e aquele sacerdote ele estava ali para impedir, para neutralizar aqueles crentes a não aderirem àquela nova mensagem. Mas ele só neutraliza quem não é eleito. Os sacerdotes, os ministros só neutralizam quem não é eleito, porque o eleito, ele é predestinado para crer na mensagem. Ou com pastor, ou sem pastor, o importante é ter Deus, o importante é ter a mensagem. Ou com visita, ou sem visita. O importante é ter a mensagem. Então era muito difícil, porque o velho bondoso sacerdote estava ali, mas era para aquele membro talvez dizer para ele, mas quem foi que me salvou? Não foi o velho bondoso sacerdote. Quem foi que morreu na cruz? Não é o velho bondoso sacerdote. Olha só, vamos continuar aqui. Então ele pode estar me chamando do campo de evangelista para ser seu profeta. Então, se eu deixarei o evangelismo. Porém, se ele me chama para ser um profeta, eu não posso ser o evangelista. E se eu for um evangelista, eu não posso ser um profeta. Estaria misturando os dois ofícios. É hora da esposa, dos ministros, ser profeta. Eles querem ser só sacerdote.
Eles acham que eles vão levar esta mensagem sem levar a mensagem profética. Eles acham que é eles que entregam a mensagem para o povo e acham que o povo não tem essa mensagem profética. Irmão, tanto os ministros quanto a igreja é profeta. A igreja não precisa do ministro para ser profeta. Ela é profeta porque ela tem a mente de Cristo, porque ela tem o assim diz o Senhor. Ela não precisa de sacerdote para engravidar ela. Ela já está grávida. Ela já tem esse corpo teofânico. Ela já tem esse corpo palavra. Olha só, e se for um evangelista, eu não posso ser um profeta. Estarei misturando os dois ofícios. É aí onde eu sempre me inquietei. Aí você pode dizer, pastor, e aí o senhor é um pastor? Eu sou um pastor local. Eu não sou mundial, eu sou local. Mas eu creio numa mensagem mundial. Eu sou um pastor local, eu atendo um trabalho local, mas eu aderi o meu ministério a este mundial, porque sem este mundial eu estou perdido. Meu irmão, sem este mundial você está perdido. Não adianta ficar no local, não adianta ter visita, não adianta ter igreja, não adianta ter um corpo humano e não ter a mensagem de Deus. É melhor você, muitas das vezes, só crendo, desejando muitas das vezes tomar uma ceia, desejando muitas vezes estar num companheirismo, mas está com esta mensagem, porque eu creio que o eleito faz tudo certo. E nós somos justificados pelo desejo do nosso coração, porque Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe até quantos cabelos de nossas cabeças tem. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então Ele sabia que mesmo que... Até porque os pastores não querem crer numa loucura como dessa. Isso é muito louco para crer. Uma mensagem profética, uma mensagem mundial. Eu aderi o meu trabalho ao ministério mundial. Eu ser dirigido pelo ministério, não, eu que tenho que fazer, eu que tenho que levar, então Deus não te usa. Deus não pode te usar porque tu queres fazer. Deus só usa, Deus aprove a salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus tomou as coisas vis deste mundo para confundir as que são. É assim que Deus faz. Olha só, aí eu não posso ser um profeta, estaria misturando os dois ofícios. E é onde eu sempre me inquietei, de pé na plataforma. Nunca foi bom, com sucesso. Deus tem usado isto, mas eu nunca pensei que esse fosse sua vontade direta. Tem sido a vontade permissiva, de pé na plataforma, uma visão ou duas, quase me derruba, vem? Então, se você diz às pessoas como se endireitarem o que fazer, então as pessoas seguintes está ali de pé e ela espera a mesma coisa e você não pode lhe dizer nada a não ser algo que lhe diga para lhe falar. Então a outra pessoa se sente como se você fosse um traidor ou um apóstolo, um apóstata, ou um demônio, ou algo, porque você não lhe diz o que querem saber. Vem, este não é o ofício, é a maneira de um profeta operar. Então as pessoas se aborrecem de você falar a verdade para elas, colocar as suas em posição. O que é que as pessoas querem? As pessoas, elas querem a cura, elas querem emoção, elas querem grito, elas querem companheirismo, mas elas não querem ter companheirismo com Deus. Elas não querem ter companheirismo com esta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. Então Deus não misturou os ofícios. O irmão Branham, em sua primeira e segunda etapa, ele estava mesmo sendo um profeta, mas ele estava atuando como evangelista, fazendo uma obra de evangelista. Você sabe que a primeira e segunda etapa, quando chegou no Brasil, estava atuando como evangelista. Tu diz por quê?
Malaquias 4 não é profeta? Ele é profeta, mas a mensagem é evangelística. Mensagem de rudimento é evangelístico. Mensagem de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é evangelístico. Mensagem de santa ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés é evangelístico. Como os irmãos e as irmãs se comportarem, se vestirem, isto é mensagem evangelístico para esperar a mensagem profética que viria. A mensagem profética é a terceira puxada. A primeira e segunda é evangelístico, foi o trabalho que o pastor Joaquim fez. A sua primeira e segunda etapa, ele veio e pregou no Brasil e 7 nações vizinhas. Mas isso era uma restauração para aguardar o Senhor que desceria do céu, sairia do trono com esta mensagem. Mas o que foi que aconteceu? Eles não receberam. Vamos ver aqui, ouvir, mas agora veja, observe. Aí ele diz agora, foi prometida as eras da igreja através de reformadores, e nós a tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceu? Levar o coração dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos para aquele próprio propósito. A igreja está tão partida em denominações e ismos, estão destroçada, está morta, foi uma portadora. Então ele prometeu, na hora da mensagem do 7º anjo, os 7 selos seriam revelados e os mistérios de Deus seriam revelados, Apocalipse 10, quando o 7º anjo começar a soar sua mensagem, não o serviço de cura, a mensagem que segue o serviço de cura, não a primeira e segunda etapa, a mensagem profética dele que seguiu a primeira e segunda etapa, porque a primeira e segunda etapa é evangelismo, primeira e segunda etapa é justificação, primeira e segunda etapa é santificação, a terceira etapa é o preenchimento, é o batismo com o Espírito Santo. E depois do batismo com o Espírito Santo, vem Deus reconhecendo nós como filho, para colocar em posição de filho. Como ele colocou Jesus em posição de filho, como ele colocou William Branham como posição de filho, como ele teve a confiança de pegar Osmar Branham e colocar em posição de filho. É isso que Deus está fazendo com cada um eleito. Depois de sermos batizados com o Espírito Santo, Deus vem e nos posiciona como filho. Você sabe que quando Deus posiciona nós como filho, Ele pode ter confiança em nós. Que nós não vamos sair de sua palavra, porque nós somos parte desta palavra. Então, Deus não mistura 2 ou 3 ofícios ao mesmo tempo. O irmão Branham, quando estava fazendo uma obra de evangelista, mesmo ele fazendo um ministério profético que ele tinha, mas ele não estava atuando como profeta. Ele atuou como profeta. Aí tu diz, mas aqueles sinais que ele fez, e de costa para a congregação, e chamando os nomes das pessoas, aquilo ali era um sinal messiânico, que ele iria entregar a sua mensagem. A sua mensagem não foi primeira e segunda, a sua mensagem foi só a terceira puxada. Meu irmão, como é que você pode fazer uma coisa como essa? Como é que você pode fazer e ter a audácia de se colocar diante de uma congregação e dizer que a mensagem mundial, sem os ministros não funciona? Não, está errado. Não. Vamos colocar a coisa no lugar certo. Vamos colocar os cavalos na frente da carroça. Vamos colocar a vaca, tirar de cima da árvore. Vamos colocá-la em posição aqui na grama, comendo a grama. Vamos colocar a vaca. Vamos montar o quadro. Vamos vir desde o tempo de João Batista. Vamos vir desde o tempo de Jesus. Se a mensagem, para funcionar, precisa do sacerdote, então por que não funcionou
nos dias de João Batista? Por que Deus não tratou com os sacerdotes para eles levarem aquela mensagem? Por que eles não aceitaram, não aderiram à pregação de João Batista? Por que eles se uniram para cortar a cabeça de João Batista? Você sabe quem crucificou a Jesus foi sacerdote. Você sabe quem crucificou a mensagem de Brana foi o sacerdote no púlpito. Eu acuso essa geração por crucificar Jesus Cristo em 1963 pela segunda vez. E quem crucificou novamente em 2003 Jesus Cristo em Osmar Brana foi os sacerdotes de primeira e segunda etapa. Agora quem está crucificando Jesus Cristo na esposa dele é os sacerdotes de terceira etapa. Me diga que não. Me diga que é mentira. É sacerdote. Por que não funcionou? Por que Caifás não pegou aquela mensagem e levou? Porque Deus teve que escolher 12 e um era Satanás para o seu ministério, para passar por aquele período de primeira e segunda etapa. Enquanto eles passaram aquele período de primeira e segunda etapa, irmão, você tem que ver que o profeta maior, o dono da profecia é Jesus Cristo. Pedro só se tornou profeta quando Jesus Cristo desceu no dia de Pentecoste. Então ele pôde se colocar de pé e ter aquela mesma mentalidade que Jesus tinha. Antes ele não era. E por que os sacerdotes não levaram aquela mensagem? Porque Deus teve que levar, escolher Pedro, Paulo, para ser seu profeta. Ao ponto do apóstolo São Paulo dizer em Gálatas capítulo 1, verso 8, verso 11, faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não foi segundo os homens, não foi segundo Anás, não foi segundo Caifás, porque não funcionou. O que fez funcionar esta mensagem em mim foi pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus se colocou em pé em São Mateus, capítulo 11, versículo 27 ao 28. E a dizer ao ponto de dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Encontrarei descanso para vossas almas. É o ponto dele dizer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então não depende, irmão, a revelação não depende de pastor, a revelação não depende de ministro para fazer funcionar. Quem faz funcionar a mensagem é Deus. E ele não depende, porque a palavra não está nos sacerdotes somente, a palavra está na igreja, na noiva, na esposa. Oh, irmão, isso foi lá no tempo atrás. Eles querem voltar para o nicolaísmo, onde o sacerdote tinha a eminência de só ele ter a palavra e não o povo. É bom tirar isso daqui, irmãos. Tira isso daqui. Tudo culpa do Rony, irmão Rony. Tudo culpa do irmão Rony, isso aí. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui um pedacinho aqui para você ver em Hebreus. Hebreus, se você tiver a Bíblia, você pega bem aqui. Hebreus, Filemon, Hebreus. Opa. Olha, verso 2. Porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação não lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que ouviram. Então não adianta, se a mensagem desses ministros não tiver misturado com a fé de Apocalipse 10, de 8 a 11, não adianta.
Aqueles que ouviram, vocês que ouvem, tem que ter Apocalipse 10, do 8 a 11, senão não funciona. Por que não funcionou naqueles que ouviram? Por que não funcionou em Anás? Por que não funcionou em Caifás? Por que não funcionou na igreja de Caifás? Porque eles não misturaram com a fé. E Deus nos tirou deste monopólio sacerdotal. A noiva, ela é profeta. E se a noiva ela é profeta, o ministro ele tem que ter a mente profética. O evangelista tem que ter a mente profética. O mestre tem que ter a mente profética. A igreja tem que ter a mente profética. Não só aquele que fala, mas aquele que recebe. Porque é a mesma mente, é a mesma unidade, varão perfeito, ou cabeça. Não precisamos de nenhum ministro para dizer o que esta esposa tem que fazer. Ela já sabe, ela comeu o livrinho, ela creu neste mensageiro e ela não arreda o pé. Os ministros que crê, ele não arreda o pé destas verdades, porque um ministro, um quíntuplo sem o profeta. Você sabe que o pastor, ele só é representado quando ele reconhece esta mensagem, ômega, esta mensagem que João comeu. Fora disso, ele é uma mulher, ele é a igreja. Pastor sem o profético é a igreja. Evangelista sem profético, ele é a igreja. Um mestre sem o profético, ele é a igreja. Ele pode pregar, ele é um mestre na letra, mas vai depender desta mente, desta mensagem profética para o dirigir. Porque eu e os ministros que crê, a gente fala a mesma coisa. Porque os ministros que crê, a gente não se confronta. Porque nós e João não nos confrontamos com o CD dele, com a mensagem que ele pregou. Por que dá certo? É porque a mesma mente que estava em João tem que estar. João é profeta e apóstolo. A mesma mente que estava em João tem que estar no pastor. A mesma mente que estava em João tem que estar no evangelista. A mesma mente que estava em Osmar Brana tem que estar neste quinto. Ah, mas tu não pode falar o nome dele. Então esquece, pega esta Bíblia e apaga todos os nomes que tem nela. Apaga de Moisés, apaga de Elias, apaga de Jeremias. E fala só na letra, sem falar no nome desses homens. Porque Deus tem que usar um homem. Deus se manifesta em um homem. Ele poderia se manifestar em um sol. Ah, mas e aí o play? O play é a nossa nova Bíblia. Porque eu vou dizer que eu sou o play em vida, mas combato o play original, que o transmite esta vida para mim. Por que eu vou ficar contra, meu irmão? Que loucura é essa? Que demência? Que insanidade mental e espiritual é essa? Então, por que não funcionou? Hein? Por que não funciona? Olha só, note, no mesmo dia, os ungidos 262. Note, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem a primeira puxada, cura, segunda puxada, profecia, terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Primeira e segunda etapa, evangelismo. Terceira etapa, profecias. Profeta. Era a mensagem dele. Era a mensagem profética. E agora, meus irmãos, vamos entrar aqui um pouquinho. É por isso que a América do Norte, a igreja da América do Norte, não viu a mensagem profética. Ela viu só a mensagem evangelística. E se é para o pastor fazer funcionar, então por que os americanos não vieram e fizeram funcionar?
tantos pastores, Coleman e os demais ministros que já até passaram para o Senhor, exceção do co-pastor do irmão Brana, que passou para o Senhor, que ele faz parte desta noiva, que não creu em ressurreição isolada. Então, por que esses pastores eles não saíram da América do Norte? Rússio Martim, como um apóstolo, por que ele não saiu de lá e fez funcionar a terceira puxada no Brasil? Me conte. Se é questão de ministro, se é questão de evangelista, se é questão de mestre, por que eles não fizeram funcionar? Porque a primeira e segunda etapa no Brasil, hein? Se é questão que quem faz funcionar é o quíntuplo, o pastor, o mestre, então por que a primeira e segunda etapa do pastor Joaquim não funcionou? Porque eles não trouxeram para nós essa terceira etapa? Por que não funcionou? A gente tinha pastores, a gente tinha mestre, a gente tinha evangelista, por que eles não trouxeram? Por que não funcionou, ministro? Agora vocês querem fazer funcionar? Não, a mensagem do ano 2000 para cá está funcionando. Ela não depende de pastor, ela não depende de mestre, mesmo ela crendo nisso. Mas se não tem para crer igual ela, então não é dela, não é parte dela. Então vem a primeira e segunda etapa e não fez funcionar. O que foi que os ministros fizeram? O que foi que os sacerdotes fizeram? Bezerro de ouro. Na primeira e segunda etapa ficaram rodando como esses pastores estão voltando. Pastores da terceira, eles não têm o que pregar, eles voltam para o rudimento, eles voltam para a santificação, algo que Deus já pregou, algo que Deus já passou, algo que Deus já comeu, algo que já está destiorado, que já cumpriu em nossas vidas, enquanto a noiva deu um passo mais além. Quanto mais você aperta o play, é um passo mais além. Quanto mais você ouve essa mensagem, mais ela adentra em tua alma. Então por que não funciona? Hein, pastor? Me mostra um pastor de Goiânia que fez essa mensagem funcionar. Além do pastor Armar, ele era profeta. Ele era profeta não no quesito, tem um nobre que fica falando, onde foi que o pastor Armar? Ele fala em várias mensagens que ele é profeta, inspirado. Claro que ele vai dizer para o não eleito que ele não é, porque um profeta não se identifica. Mas ele é profeta, mas vidente não, ele é vidente. Ele é superior ao vidente natural, porque ele é um vidente. Irmão, você dizer que a noiva não é vidente, você dizer que Osmar Brana não foi atingido pela mente de um vidente para poder olhar e lá naquele livrinho, onde só Brana sabia, e destrinchar isso não é evidência, isso não é ter a mente de Cristo, não é ter o dono da profecia em si. E agora, para você entender esta loucura, porque é uma loucura, você também é vidente. Você é profeta. Você tem o assim do Senhor. Não é o assim do Senhor nosso, é o assim do Senhor dele. É o assim do Senhor do sétimo anjo. É o assim do Senhor do anjo forte, que é o dono desta profecia. Agora você dizer que ele não é vidente, e ele enxergar através de 40 anos, e dizer, olha, para terminar o tempo e o cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou. E este último eleito é Brana. Isso não é evidência? Para ele ver, irmão, o trono fumegando, há 40 anos que ele não estava no trono, isso não é evidência? Agora o pastorzinho de lá não viu. O pastor sabe como ele faz? Os pastores que não são eleitos para ser parte desta esposa, eles, em vez de fazer funcionar, eles fazem disfuncionar. Eles fazem a coisa ficar ao contrário. Porque os pastores de primeira e segunda etapa, eles foram e diziam, não, o cordeiro está no trono. O pastor Armar pregando, ele está fora, e ele diz, não, igreja, ele está no trono.
Agora a gente está dizendo que a mensagem foi... Não, a mensagem só funciona com nós. Sem nós vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Não essa esposa. Essa esposa, ela tem marido. Essa esposa, ela tem um cabeça. Essa esposa, ela tem um Deus. As pessoas pensam que eu sou brabo. Mas eu não sou brabo. A primeira puxada, a cura. A segunda puxada, a profecia. Então, porque esses pastores na segunda puxada não trouxeram a terceira para nós, se é ele, se é os sacerdotes, se é os 4 do quíntuplo que faz funcionar. Irmão, os 4 do quíntuplo, sem este profético, eles estão perdidos. Nós, vocês, sem este profético, vocês sabem por que vocês discernem tudo que é pregação de cada um pastor? É porque vocês são profeta. A profecia está em vocês, que João comeu, está em vocês. A profecia que João comeu está no verdadeiro quíntuplo, porque esse quíntuplo, ele esteve incompleto por quase 2000 anos. Não tivemos profeta. E quando veio William Branham, ele completou o quíntuplo, mas a igreja da América ficou sem quíntuplo, porque você pode ter um profeta, mas sem profecia. José Branham é profeta, mas cadê a profecia? Hein? João Osmar Branham é profeta, mas tem profecia. Vai, João, come o livrinho. E quem é que fala para ele profetizar outra vez? Sou eu? É o sacerdote? O sacerdote diz, não, isso não é para ti. Mas João foi lá, tomou o livrinho e profetizou outra vez a povos, nações, línguas e reis. Ele é profeta, ele tem uma profecia. Ele pode não ser aquele profeta vidente como foi o William Branham, um profeta maior. E se tornou um profeta maior, porque quando o William Branham viu naquela visão, ele viu alguém que falava acima dele. Ele falava com alguém naquela tenda acima dele. Estava acima dele. E o pastor mais esclarece que acima não quer dizer maior, é após. Era Deus falando com este personagem. Irmão, esses ministros, eles podem brigar, esses ministros podem questionar, a igreja que não está vendo pode questionar, mas eles estão brigando com Deus, eles estão se batendo contra Deus, e nós estamos desfrutando desta grandeza. José Branham é profeta, o pai dele disse que ele é profeta, mas até agora ele não tem a profecia. Se ele vir pregar e repetir o que Osmar Branham pregou, já foi pregado. Já teve um que comeu primeiro, ele vai ter que admitir este ministério, porque o pai dele foi um homem sincero de admitir cada mensagem de cada mensageiro. Porque um profeta, ele admite o outro. Um profeta não rouba a mensagem do outro. Se ele for esse, ele vai admitir esta mensagem que João pregou. Mas um profeta, irmão, assim como na América do Norte, 2000 anos sem profeta. E quando vem o profeta, eles rejeitam. E o irmão Branham, eles gostaram daquela parte que Jesus teve, multiplicação de pães, curar os enfermos, fazer ressuscitado, ou fazer os mortos ressuscitarem. Isso eles gostaram. Mas a mensagem, e até mesmo o irmão Branham, Deus falou para o irmão Branham, não diga a ninguém. Nós continuamos sendo profeta por 40 anos. E Deus levanta no ano 2000 um profeta para comer o livrinho, aquilo que Branham não pôde falar. Teve um que comeu o livrinho e se colocou de pé com uma profecia que já tinha sido revelada, mas que precisava ser comida. É o mesmo Deus que revela, é o mesmo Deus que come, é o mesmo Deus que crê. É um só Deus, é o mesmo profeta. A noiva, ela é, então ela não precisa de nenhum sacerdote sem esse profético. Se o sacerdote tivesse profético, aí sim,
ela aceita ele. Mas se não tiver este profético, se não reconhecer, não adianta o reconhecimento natural, não funciona, irmão. É o CD que fez funcionar. Sem o CD, irmão, sem o CD, sem a internet, a mensagem do pastor Osmar ia ficar só em Franca. Foi esse CD o apóstolo. Ele fez esse trabalho, alcançou 7 nações vizinhas, alcançou as regiões estrangeiras. Este CD é que funciona. O que precisava para funcionar esta esposa era estas mensagens deste CD. Quando ela ouve esse CD, dá faísca. Que é só engrenagem, sem faísca, sem combustão, não funciona. Agora nós estamos esperando só a hora deste arrebatamento. Então, vamos ver mais um pouco. Eu estou batendo meu horário aqui. Perdoe. Olha, lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar as verdades ocultas que têm estado selada na palavra. Vem isto? Vem isto? Não, a Igreja da América não viu que foi proibido. Foi proibido de explicar, ela não viu, eles creram, mas creram. E esses que nem creram e nem viram? E esse povo que passou aqui, olha, lá a Igreja da América, que morreu, que passou para o Senhor junto com o irmão Brana, eles ainda têm uma esperança. Mas a Igreja da América do Sul, que passou este homem me explicando aquilo que o irmão Brana não explicou, não tem esperança. Não é eu que falo, eu não falo nada, eu só repito. Eu só repito o que o dono da profecia falou. É ele que fala, não sou eu. Vamos aqui um pouquinho. Então, nesse dia, quando esta coisa, me perdoe aqui, eu passei muito. Olha, a primeira e segunda puxada, os mistérios revelados, não há mais ordem superior para revelar a palavra do que profeta. Foi revelada? Foi. Mas foi proibido dele explicar? Foi. Então, sem ele, sacerdote não explicava. Por que sacerdote? Vocês não fizeram funcionar. Como agora vocês querem tirar os CD e dizer que ele não funciona, é vocês que não estão funcionando. Vocês estão precisando trocar esse óleo com Apocalipse 10, do 8 a 11. Faz uma sepsia, volta atrás. Prega o que é que não defende uma igreja, não defende um partido, defende a Deus, defende a mensagem. Eu não estou para defender Benevide, eu não estou para defender igreja tal, nem igreja tal. Eu estou aqui pela mensagem, você está aqui pela mensagem. É a mensagem que está dentro de nós que vai nos tirar daqui. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.